Paguei os 65 mil reais para o casamento do meu irmão, no meu próprio hotel. Dias antes descobri que fui desconvidada. A organizadora respirou fundo no telefone como quem engole pregos. Senhora, com todo respeito, a senhora não é a noiva. Eu encostei a testa no vidro do meu escritório, olhando para o jardim interno do Sapphire Grand que eu mesma tinha visto renascer. Não, mas sou a dona do local, da empresa de catering e da rede de hotéis que eles reservaram. Meu nome é Natalie Warren, 34 anos, proprietária do Sapphire Grand e da Elite Catering. E a senhora acaba de me dizer que a família do meu irmão cancelou meu convite e quer manter os 65 mil dollars que eu depositei. Então, por favor, anote, cancele o casamento inteiro. Do outro lado da linha, silêncio. Duro, longo, até que veio um sussurro. Eu aviso, senhora Warren. Foi aí que pendurei o telefone e esperei a enxurrada. Ela veio. Cresci em Dorchester, Boston, rua sem saída com aquele asfalto que racha no inverno e brilha como peixe molhado no verão. Eu e o James somos 2 anos de diferença, mas ele sempre foi 2 passos na minha frente. Ele segurava minha mão nas travessias como se a faixa de pedestres fosse um abismo. Era meu guarda-costas de mochila. Quando nosso mundo rachou, eu tinha 12, ele 14. Robert, nosso pai, contábil, às vezes lembrava de jantar às 11 da noite. Danielle, nossa mãe, perfumada de lavanda e cansaço, achou companhia num sorriso que não era do meu pai. O divórcio nos virou correios ambulantes. Diz pro teu pai que a pensão atrasou. Pergunta pra tua mãe se posso pegar vocês 1 hora mais cedo no domingo. Aprendemos depressa a falar código, a dividir lonchinhos e tristezas. Quando o dinheiro secou, eu fui para o turno do jantar num bistrô da esquina. James estocava gôndolas no supermercado. Tínhamos uma frase que virou mantra, ensinada por ele, com a gravidade de quem puxa um juramento. Só temos um ao outro. Net. E batíamos os dedos, 3 toques secretos. Como quem sela um pacto, ele manteve a palavra. Quando decidi gestão hoteleira, ele depositava os 150 reais no meu cartão todo mês. Para o teu livro de contabilidade 2, dizia, eu gastava em macarrão e um par de botas de brechó. Meu primeiro emprego foi na recepção de um hotel boutique que cheirava a madeira encerada e café queimado. 3 anos depois, eu tocava operações de um 5 estrelas onde os hóspedes pedem talheres por país de origem. Aos 27, comprei minha loucura. Um hotel histórico decadente. O Sapphire Grand, com vitrais que choravam infiltração e um lustre principal que piscava como se pedisse morfina. Energia das 3 da manhã, semana após semana. Falava com encanador de luva grossa às 7 e com influenciadora de taça de rosé às 8. James aparecia de capacete e sorriso, emprestando equipe e fôlego. Quando o Sapphire voltou a lucrar no 3º ano, eu já tinha calos de dono. Comprei o 2º endereço, depois o 3º. Aos 30, eram 5 hotéis e de brinde a Elite Catering, minha obsessão por cardápios que respeitam intolerâncias alimentares e avós diabéticas. Foi nessa maré que entrou Melissa Blake. Olhos verdes de catálogo, risada que não tocava o osso. Filha de um homem que possui concessionárias desde que o mundo anunciou o câmbio automático como civilização. James a conheceu num torneio beneficente onde minha equipe servia mini lobster rolls. Ela olhou o uniforme da minha garçonete com cara de quem avalia porcelana trincada. A irmã que trabalha com hotéis? Perguntou, virando o queixo. A irmã que tem hotéis, corrigi, sorrindo. Nunca me esqueci do microtique no canto dos lábios dela. Eleanor, a mãe, apareceu depois. Pérolas redondas e frases pontudas. Mulheres de clube. Elas não sussurram. Elas declararam. James, coitado, entrou num transe de casaco novo. Trocou a picape por um SUV que não cabia nos bolsos. Começou a falar de pessoas certas, ambientes onde precisamos estar. Nossos jantares de irmãos viraram gelo derretendo, uma demora silenciosa. Quando eu fazia piada de infância, Melissa conferia o relógio. Eleanor girava o vinho. E ainda assim, quando James me ligou, voz de garoto que achou vaga secreta no parque, ela disse sim, Nath. Eu vibrei. Lá no fundo, uma pedra. Eles queriam junho. Flores importadas, garçom invisível, banda que só toca em penthouse. Não havia local disponível, nem orçamento que coubesse no salto de Melissa. Eu ofereci meu salão de baile, os jardins, o piano Steinway que dorme dentro do palco. O Sapphire Grand foi eleito acima do Rosewood e do Península. Eu disse com números, prêmios, cartas de recomendação de 3 embaixadas guardadas no meu e-mail. Melissa pensa. James torceu. Que pode confundir os convidados você ser dona do lugar e... Irmã. Eu deveria ter ouvido ali mesmo. Em vez disso, abri a carteira do coração. Meu presente.
Eu cubro o depósito, $65 mil. Falei. E Anthony, meu gerente, arregalou os olhos no canto da sala como quem vê raio cair 2 vezes na mesma árvore. Assinamos tudo como manda o caderno. Contrato com cláusula 12 bem brilhante. A direção do Sapphire Gran reserva-se o direito de cancelar eventos que afrontem seus valores de respeito, integridade e segurança, com retenção de depósitos nos termos definidos. Salvei o PDF com nome de guerra. Warren Blake. Contrato. Assinado.pdf. Sou romântica. Também sou metódica. Daí em diante, chuva de exigências. As cadeiras precisam ser reestofadas. Tirem o lustre histórico. 15 variações de menu sem repetição de proteína. Por favor. Eu sorria e dizia sim dentro do possível. Colocava capas de cadeira, propunha capas de cortina. Não chamei Melissa de duquesa. Ponto pra mim. Ao mesmo tempo, Victoria Reis, a organizadora, marcava degustações sem me copiar. Aprovava mudanças arquitetônicas por e-mail como quem aperta aceitar cookies. Os convites chegaram para todo mundo, menos para mim. Minhas tias postaram stories com o cartão de papel grosso e relevo dourado. Eu olhava a minha caixa de correio como quem vigia o nascer do sol. Nada. Liguei para James. Deve estar a caminho. Nath! Ele disse a voz de sempre, mas com areia. Uma semana depois, minha prima Dana me ligou. O convite é uma obra de arte. E a nota manuscrita da Melissa? Eu sorri com os dentes, pendurei e mandei mensagem pro meu irmão. Eu. Preciso coordenar meu traje, você sabe, para não virar lâmpada fluorescente nas fotos. Estou confirmada. Levo acompanhante? James, ainda ajustando. Te aviso. O mundo ficou curto. Descobri pelo meu coordenador de eventos que a Melissa tinha revisado o mapa de assentos. Vi a planilha impressa, pousei o dedo como quem procura o próprio nome numa lista de sobreviventes. Não estava. Quando ergui a cabeça, minha coordenadora baixou os olhos como quem encontra a carteira do patrão no chão e finge não ver. No jantar de família, aquela primeira paz armada em anos, Eleanor falou essa pérola. Um casamento é uma declaração do seu lugar na sociedade. Meu pai tossiu um riso. Disse qualquer coisa sobre eu entender de luxo. Eleanor sorriu sem dentes. Há uma diferença entre servir a elite e ser a elite. Toquei minha taça com o dedo. Soou fino, o golpe final veio como mensagem de bastidor. Uma amiga do country club me mandou áudio com riso abafado ao fundo. Ela disse que a garota do hotel acha que vai sentar na mesa da família. E perguntou, o que ela vai fazer? Pedir o dinheiro de volta? Eu marquei com estrela. Um dia eu iria ouvir esse áudio de novo. Naquela noite liguei para o James. Eu raramente exijo. Eu tô convidada, sim ou não? Perguntei direto à garganta de vidro. É que... A lista, as expectativas. Ele suspirou. As conexões, eu ri. Não de humor. De incredulidade. Desde quando você mede gente por convite de gala? As pessoas mudam, Nath. As pessoas mudam. As pessoas mudam? Ou escolhem? Desliguei me sentindo uma mistura de CEO e órfã. Escrevi um e-mail que reescrevi 5 vezes. Sem adjetivos. Só memória, fatos e um lembrete de que família, para mim, não é convite. É cadeira fixa. A resposta do James foi seca, com vírgulas administrativas. Obrigado por entender. Vou falar com a Melissa. Faltava 1 semana e meia para o casamento quando o telefone tocou com um número estranho. Eu estava numa reunião de orçamento com a equipe, aquelas planilhas que parecem cidades vistas de cima. Atendi no corredor. Natalie Warren. Aqui é Victoria Reis, organizadora do Warren Blake. Estou ligando para informá-la que seu convite foi cancelado. Mas a família deseja manter o depósito. Fechei os olhos. O corredor ficou estreito. Qual família, exatamente? A noiva e a mãe. Fui informada de que James está ciente e de acordo. O corredor ficou ainda menor. E a justificativa? Atmosfera e... uma possível confusão sobre o seu papel, já que a senhora é ligada ao local. Há receio de que a senhora seja percebida como staff, não como família. Eu quis rir. Não consegui, Victoria. Falei por fim. Agradeço a transparência. Só faltou uma informação. Claro! Eu sou a dona do local e do catering. E dos quartos reservados. E de acordo com a cláusula 12, eu cancelo eventos que afrontam os meus valores. Por favor, informe que sem um pedido formal de desculpas e um convite restabelecido até às 17 horas de hoje, não haverá casamento no Sapphire Gran. Os depósitos já pagos por terceiros permanecem sujeitos às regras. Boa tarde, desliguei. O relógio marcava 16h12. Senti a velha Natalie, a que passava pano, tentar voltar. Eu a deixei na recepção. Às 16h29, meu celular vibrou como colmeia.
Às 16h55, o lobby virou peça de teatro. James, Melissa, Eleanor, Howard, o pai. Gravata que grita dinheiro. Meus pais, Victoria no rastro. O gerente Anthony me procurando com olhos de socorro. Pedi que levar fossem todos para a sala de conferências, não o meu escritório. Família? Agora era negócio. Entrei como quem entra em audiência. Melissa estava vermelha. Eleanor mirava chuva ácida. Meus pais confusos. Howard com ar de touro. James parecia alguém que eu de repente não conhecia. Que diabos você pensa que está fazendo? Ele começou, já sem irmão, só noivo em chamas. Executando o contrato, respondi, gestual contido. E me defendendo, Howard abriu passagem. Temos um acordo. Você não pode cancelar um evento há 10 dias. Cláusula 12. Empurrei o papel impresso, sublinhado. Respeito, integridade e segurança. Tentar excluir a proprietária enquanto retém o dinheiro dela beira a fraude. E arranha a reputação da minha casa. Nós não a excluímos. Melissa chorou sem borrar o rímel. E só revisamos a lista. Removendo a irmã do noivo, corrigi. Minha mãe deu um passo torto. Por que você não estaria no casamento do seu irmão? Olhei para o James. Dei a ele a chance. Foi um mal-entendido. Ele murmurou. Não foi. Victoria endireitou os ombros. Recebi instruções claras da noiva para rescindir o convite da senhorita Warren e manter o depósito. Howard sacou o celular. Vamos processar por quebra. Pode tentar. Mantive o tom de reunião. Mas eu tenho áudios, e-mails e o contrato. E se precisarmos judicializar, há prints. No meu iPad, eu tinha inclusive o print do mapa de assentos, com meu nome faltando e anotação de caneta. Evitar confusão de papéis. Fui eu quem o pegou na mesa da coordenadora? Fui. Ético? Não. Moralmente defensável? Naquele minuto, sim. Eu também erro. Silêncio. Eleanor mordeu a boca por dentro. O que você quer? Howard perguntou já em modo negociação. Respeito. Um pedido formal de desculpas assinado pelos dois. Reconhecimento do meu presente no programa, sem desconto de local. Assento de família. E o compromisso de que, dos bastidores à pista de dança, a minha equipe será tratada com dignidade. Melissa virou para o pai, incrédula. Pai! Basta, Melissa, ele respondeu. E pela primeira vez vi autoridade que não era dinheiro. O que vocês fizeram foi inaceitável. Meus pais, agora lado a lado como há anos não ficavam, assentiram. James me olhou esvaziado. Sim, ele sussurrou. Eu sinto muito. A reunião acabou sem gritos, o que é sempre bonito numa família descalibrada. Victoria ficou para alinhar detalhes. Quando todos saíram, James ficou. Eu me perdi, ele disse, a voz sem maquiagem. Obrigado por não desistir de mim. Eu quase desisti. Confissão é faca de 2 gumes. E talvez eu tenha passado do ponto. Usei o contrato como martelo. Podia ter usado como régua. Mas você me tirou da mesa, James. Eu me sentei de volta. Ele assentiu. Antes de sair, nos olhamos como quem acena da margem oposta de um rio. Os 2 dias seguintes foram maratonas silenciosas. Minha equipe vestiu o lugar de gala. Orquídeas brancas, globo de luz, fonte de champanhe. Eu havia tentado dissuadir, confesso. Acho cafona. Recebi como combinado o pedido de desculpas. Assunto. Pedido de desculpas de James Warren e Melissa Blake. Reconhecemos que nossas ações feriram a família e afrontaram os valores do Sapphire Gran. Pedimos desculpas à senhora Warren por tê-la excluído e agradecemos sua generosidade. Era formal, mas veio. Melissa acrescentou 2 linhas à mão, letra perfeita. Peço desculpas por tê-la desrespeitado. Comprometo-me a tratá-la como família. Pus no arquivo. A voz cínica dentro de mim disse que aquilo valia menos que o gramado aparado lá fora. Mandei essa voz tomar água. Jantar de ensaio. Eu apareci com um vestido azul escuro que não brilha, só se impõe. Howard veio apertar minha mão. Eleanor desviou. Melissa sorriu como quem morde um caroço. James, esse, me sentou perto da mesa principal. No terraço, longe do burburinho, ele encostou no corrimão e olhou a cidade como quem lê legenda. Lembra da nossa escada de incêndio? Perguntou. E do plano de você construir arranha-céu e eu ter uma pousada com horta. Eu ri. Falhamos lindo, ele não riu. Só respirou. Pesado. Nath, acho que estou prestes a cometer um erro. A frase ficou entre nós como um vaso que alguém derruba devagar. Eu não toquei. Ele continuou baixinho. Ela trata as pessoas de um jeito. Eu ignorei porque tudo parecia importante. Os nomes, as mesas, as fotos. Agora eu só vejo pânico. Pé frio é normal, falei. Mas você conhece a diferença entre frio e geada. A porta abriu. Melissa, aí estão vocês. Os Harringtons vão sair.
Ele me lançou um pedido de desculpas no olhar e foi. Eu fiquei com o vento e um pensamento ruim. Às vezes crescemos para fora do que juramos que queríamos. Dia do casamento. Junho domesticado. O salão era um catálogo vivo. A banda afinava. Eu me sentei na primeira fila. Eleanor olhou como se eu tivesse invadido a foto de família. Howard me deu um aceno quase cordial. James entrou, lindo e tenso. A marcha tocou. Melissa deslizou o vestido de seda que custava um sedã. O ministro chegou na frase que sempre me pareceu uma armadilha para a novela. Se alguém tem algo a declarar... James me olhou. A sala ficou menor, o ar mais claro. Ele respirou. Eu tenho. O murmúrio foi uma onda. Melissa virou a cabeça 1 milímetro, o suficiente para o pavor aparecer. Eu não posso fazer isso. Ele falou sem microfone, mas todos ouviram. Não assim. A frase cortou como segunda-feira. Ele virou para a noiva. Me desculpa. Você merece alguém que queira o mundo que você quer. Não sou eu. E para a plateia, o casamento está cancelado. Caos. A banda tocou 2 notas nervosas. Parou. Melissa tremia com raiva. Eleanor ameaçava a Constituição. Howard virou gerente de crise da própria família. James veio até mim, pegou minha mão e me puxou para fora do salão. Caminhamos pelo corredor do staff, aquele que conhece todos os atalhos. No meu escritório, ele desabou numa cadeira. Eu fiz isso. Fez. Eu entreguei água. Depois silêncio. Vou pagar por isso. Financeiramente. Socialmente. Você escolheu pagar antes, respondi. E não depois. É mais barato, ele riu com o nariz com lágrimas. Pela janela dava para ver o jardim que teria sido a sessão de fotos. Eu pensei na minha equipe, nos fornecedores, no tanto de logística que ia virar fumaça. Pensei em Melissa, sim, e na vergonha esmagadora. Pensei em mim, na minha linha que eu tinha traçado com régua e trena. E pensei que se eu tivesse me calado, o James teria se casado por medo. Na semana que se seguiu, os telefones não deram trégua. Os Blake exigiram reembolsos da parte deles. James negociou. Alguns amiguinhos de clube postaram insinuações do tipo homem instável em códigos que todo mundo entende. Os meus hotéis não perderam uma estrela. Recebi, aliás, 3 pedidos de orçamento com a frase gostamos de como você defende sua equipe. Num domingo, voltamos à nossa mesa do canto no brunch da Hanover Street. Panquecas com blueberry, café de garrafa térmica. Era como se alguém tivesse voltado a fita do nosso filme e consertado o foco. A Eleanor me ligou. James cutucou a panqueca. Para avisar que a Melissa está com um gestor de fundo. Rápida, eu disse. Rápida. Ele repetiu, sem rancor, só constatação. Acho que eu era mais acessório que parceiro. Alguém passou na calçada rindo alto. O sol bateu nas janelas como aplausos. E você? Perguntei. Lembra da Sarah do planejamento urbano? Ele sorriu de canto. Me ligou para saber se eu estava bem. Ficamos 3 horas no telefone, sem falar de rede de contatos. Eu conhecia a Sarah. Inteligente, gentil, com uma mania fofa de fotografar caixas d'água antigas. Apoiei com todo o meu coração. 6 meses depois do casamento que não aconteceu, o Anthony bateu na porta do meu escritório. A Melissa Blake está no lobby. Quer falar com você. Eu poderia ter mandado dizer que estava ocupada. Eu poderia ter atendido pelo interfone com distância asséptica. Eu poderia ter feito 20 coisas. Fiz a 21, pedi para subir, ela entrou diferente. Sem armadura. Jeans, suéter simples, cabelo preso. Não havia pérolas, só um rabo de cavalo que dizia, não dormi direito. Obrigada por me receber. Ela começou, as mãos trêmulas. Eu vim pedir desculpa. De verdade. Não de advogado, sentei em silêncio. O silêncio é melhor que sermão. O que fiz com você foi crueldade, ela disse, encarando a mesa. Excluir você do casamento que você ajudou a pagar. Ela mordeu o lábio. E querer manter o dinheiro. Eu... Respirou. Eu estava performando um papel que aprendi cedo. Tudo pelo roteiro perfeito. O que mudou? Perguntei. Depois do altar, entrei num piloto automático. Fiquei noiva de um gestor de fundo que a minha mãe apresentou. Em 6 semanas. Um dia, ouvi ele falando com amigos. Disse que eu era boa decoração e que poderia me treinar. Ela sorriu sem humor. Eu senti náusea. Terminei. Comecei terapia. Eu a estudei procurando veneno. Não encontrei. Ela pegou um envelope e me entregou. Seu cheque. 65 mil. Eu paguei pelo meu teatro. Você não precisa pagar pelo meu aprendizado. O papel pesou na mão. Era dinheiro e era símbolo. Eu aceitei. Obrigada, disse. E foi sincero. Não vou procurar o James. Melissa completou em pé. Ele está feliz. Eu não vou tentar. Você entende? Assenti.
Quando a porta fechou, fiquei olhando o jardim do mesmo jeito que olhei no dia da ligação. O mundo é uma roda que às vezes não arranca nosso pé quando vira. Naquela noite, jantei com James e Sarah no meu hotel mais novo, aquele com a lareira que parece abraço. Contei da visita. James arregalou os olhos. Ela te devolveu o cheque? Com juros morais, respondi. E... desculpas que pareciam dela. Ele ficou em silêncio longo. Depois sorriu. As pessoas podem surpreender. Até a gente, eu disse. O cheque da Melissa foi o primeiro tijolo do Fundo Amor Verdadeiro. Valores verdadeiros. Nome cafona que me dá orgulho. Um subsídio para casais que querem casar sem se endividar e sem vender alma. O contrato do fundo tem uma cláusula escrita por mim, em caneta e café. Nem todo mundo precisa de orquídeas importadas. Todo mundo precisa de respeito. Howard Blake, pasmem, tornou-se um contato cordial. Me chamou para almoçar. Contou que se as pérolas da Eleanor eram um uniforme, as minhas planilhas eram uma armadura bem mais útil. Falou de negócios, me apresentou fornecedores de vidro soprado. Eu aceitei só o café. James e Sarah ficaram noivos 1 ano depois. Ele me pediu para ser best woman. O casamento aconteceu no jardim do meu hotel mais novo, com margaridas e pão de massa madre. A banda era um trio de jazz que sabia calar quando as pessoas riam. Eu ajustei a gravata do meu irmão e ele disse: "Você me salvou de cometer o maior erro da minha vida." "Eu te irritei no processo", respondi. E usei um martelo. "Não me orgulho de tudo, mas me orgulho do que você fez. Dizer não antes do sim errado." Durante a festa, minha mãe dançou com meu pai sem olhar para os pés. Eu tirei uma foto que nunca postei. Às vezes, a única prova que a gente precisa é a que guarda. Eu sei que tem gente que vai me chamar de vingativa. Que eu deveria ter sido a maior e engolido. Que família se tolera? Eu também me pergunto, às vezes, se a cláusula 12 foi um escudo ou um ariete. Eu cruzei uma linha? Talvez. Eu também errei. Espionei o mapa de assentos, falei duro, usei o contrato como espada. Eu poderia ter conversado antes, poderia ter escrito menos e ouvido mais. Eu poderia ter aceitado "é só um dia" e passado os próximos aniversários engolindo agulhas. Escolhi não. Escolhi ensinar para mim e para o meu irmão que amor sem respeito é uma conta que não fecha. Escolhi que dinheiro sem dignidade é só papel caro. E descobri que autorrespeito é o tipo de investimento que rende no escuro. Guardei a primeira mensagem da Victoria no meu arquivo. E guardei também o áudio do Country Club. Não para chantagear ninguém, mas para lembrar que houve um dia em que eu quase fui desconvidada da minha própria vida. E que fui eu quem me chamou de volta para a mesa. Se você chegou até aqui, me responda. Você apertaria o botão vermelho? Se a sua família pedisse o seu dinheiro, sua energia, seu nome, e te deixasse do lado de fora da foto, você diria não? Eu sei qual foi a minha resposta. E pela primeira vez em muito tempo, quando me olho no espelho do corredor do Sapphire Grand antes de sair para a noite, eu reconheço a mulher que olha de volta. Só temos um ao outro. Nat, eu ainda escuto. Hoje eu completaria. E temos a nós mesmos. E isso às vezes salva casamentos ou impede os errados.